Olá, você que está aqui no Vida Moderna, no Antes de Comprar, e como toda semana eu vou conversar agora com o Flávio Sartori, não Flávio Xandó, que já foi, o Flávio Sartori. Sartori já não é a primeira vez que eu erro o nome. E ele vai mostrar pra gente hoje um monitor duplo, um monitor com duas telas. É isso mesmo, Flávio? Bom dia. É isso. Bom dia, Guido. Bom dia, pessoal. Exatamente. Tantã. É um monitor 2-em-1 da Philips, ou TP Vision, como vocês preferirem. Sim. TP Vision, porque a TP Vision comprou a Philips, da Philips. Exatamente. Não a Philips grandona, tá? Vamos deixar claro. Comprou a divisão de monitores e televisores da Philips. A Philips holandesa continua firme e forte. Exatamente. A Philips tá uma bagunça. Existem várias Philips, existe uma Philips só. É uma coisa meio estranha que vocês depois pesquisem isso daí. Exatamente. E a TPV não tem nada, e a TPV não tem nada a ver com isso. Exatamente. Mas e aí, o que você achou desse monitor aí duplo? Né? É legal no motivo assim. Por exemplo, você tem um suporte só, você tem dois monitores que ficam numa base. Os dois monitores, eles giram, né? Eles dobram em até 22 graus. Tá. Dá pra perceber aí, ó? Dá. Tá vendo? Quer dizer, não é um monitor curvo, né? Não é um monitor curvo. Você dobra o monitor. Olha lá. Sim. São dois monitores de 19 polegadas que dá a impressão de um monitor de 32 polegadas através de um software da TP Vision, que é o Smart Control. Tá. Agora, você consegue rodar dois programas nele ao mesmo tempo? Você roda vários programas ao mesmo tempo, dependendo da capacidade do seu computador. Tá. Como é que isso daqui funciona? Vou dar uma explicaçãozinha rápida. Como são dois monitores, você precisa conectar ele com duas fontes de dados. Ou seja, você precisa ter um cabo do seu computador ligado nesse monitor e um cabo do seu computador ligado nesse outro monitor. No mesmo computador? No mesmo computador. Tá. No mesmo computador, né? Por exemplo, se você ligar um videogame aqui, você pega o seu videogame, você pega o seu cabinho HDMI do seu videogame e pluga aqui. Tá. Esse daqui é o monitor 1, tá? O que vai acontecer? O seu videogame só vai rodar nesse monitor. Tá. Não vai aparecer absolutamente nada nesse monitor aqui. Tá. Você precisa ter a fonte de dados, digamos assim, você precisa ter conectado nos dois monitores saindo da mesma fonte. Tá, entendi. Então, para deixar mais claro, vamos supor, eu estou trabalhando no monitor da esquerda, numa planilha. Uhum. Olhando para o monitor da esquerda, tá? Ok. Numa planilha, no editor de texto. No monitor da direita, eu quero colocar, por exemplo, um vídeo. Eu consigo. Consegue, sem problema nenhum. Vamos dar nome aos bois. Eu quero deixar rodando a Globo News, por exemplo. Uhum. Você consegue assistir Globo News hoje pela internet. Sim. Né? Dá para fazer isso? Dá sossegado, sem nenhum problema. Aqui a nível de teste, né? A nível de teste, eu tenho aqui aberto o Word, o Excel e aqui o PowerPoint. Eu consigo pegar os dados daqui, eu visualizo muito mais fácil para transformar aqui. Uma coisa que eu não consegui fazer funcionar durante os testes que a Philips mostrou aqui em São Paulo foi deixar essas duas telas trabalhando com uma tela única. Você não conseguiu? Não consegui fazer isso de jeito nenhum. E você ligou na TPV lá no suporte para saber? Liguei. Hoje não, né? Mas eu já liguei, falei com o pessoal da TP Vision ontem. Eles me responderam algumas perguntas que eu já tinha dúvida. Entre elas a questão do videogame. Né? Por que o videogame não conversava com as duas telas, né? Mas essa parte eu não consegui fazer funcionar aqui no Windows 7. Tá. Eu instalei o software, instalei tudo direitinho, mas eu não consegui fazer expandir, por exemplo, uma planilha de Excel nas duas telas. Sei. Isso eu não consegui fazer. Entendi. Eu não sei se é uma limitação do Windows 7, né, que só funciona do Windows 8 para cima, ou se foi algum erro meu, que eu não consegui descobrir aqui no Smart Control Premium, que sem esse software esse daqui não funciona direito. Tá bom. Agora, você falou em duas fontes de emissão de vídeo no notebook, né? Sim. O vídeo precisa ter duas placas... o computador de origem precisa ter duas placas de vídeo, por exemplo, então? Não,
Não, uma placa de vídeo que tem duas saídas, por exemplo, se o seu esse Ultrabook que eu tô fazendo a transmissão agora, tem um RGB e um HDMI. Portas de saída, exatamente. Ele tem uma saída HDMI e uma saída DisplayPort. Tá. Uso o HDMI nesse monitor e o DisplayPort nesse outro monitor. Entendi. Pronto. Na mesma placa de vídeo eu consigo fazer as duas coisas aqui ao mesmo tempo. Se você tiver duas placas, sem nenhum problema. Você liga uma placa aqui e outra placa aqui. Mas você não precisa ter duas placas no seu equipamento para fazer isso daqui funcionar. Tá. Você precisa ter duas saídas. Isso você precisa ter. Ou duas saídas RGB, ou uma saída HDMI e uma saída DisplayPort. Porque o que acontece? É complicado isso daqui. Nesse monitor, eu tenho uma entrada RGB, uma entrada VGA e uma entrada HDMI. Tá. Nesse outro aqui, eu tenho uma entrada VGA e uma entrada DisplayPort. Não tenho HDMI nesse daqui. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, se você quiser ligar dois cabos HDMI aqui você não consegue. Não vai funcionar. Você precisa ter no mínimo os dois VGAs, ou um VGA, um DisplayPort, coisas assim. Tá. O Dani deu um toque aqui, que é o seguinte: para você conseguir jogar nas duas telas, ele diz que tem uma configuração no Windows que é a fusão de telas. Quer ver? Vamos lá. Vamos ver se você consegue aí. Isso acho que no Windows 7, tá? Olha lá, ele só duplicou a tela. Tá vendo o que aconteceu? Ele transformou a mesma tela em dois lugares. Agora, Flávio, entra nessa mesma configuração de resolução e aqui você vai ter uma opção agora que é fusão. Não, essa função de fusão, acho que é só do Windows 8 para cima. Não, eu estou usando o Windows 7, mas eu Vamos lá. Ou então, dependendo da placa de vídeo também que está trabalhando. Pode ser, exatamente. Né? É porque apagou um monitor, né? Olha lá, agora apagou um monitor. Vamos lá, quer ver? Pode ser questão da placa de vídeo. Exatamente. Você viu, Flávio, que agora o Dani entra na conversa, né, cara? Mas só para vocês, viu? Legal, Dani. Por enquanto. Não, ele entra pra gente aqui. É que antes o Flávio não escutava o Dani, agora ele escuta. Tá vendo como não é fácil, não é user-friendly esse equipamento? De jeito nenhum. Não dá pra botar um monitor contínuo, por exemplo. Exatamente. Uma coisa que a primeira coisa que eu fiz quando esse monitor chegou foi tirar ele da caixa e ligar o videogame nele. Eu olhei essas duas telas, 32 polegadas, HD, eu falei, cara, vai ser lindo jogar isso daqui. Espetei o cabinho e só esse monitor funcionava, esse aqui falava que estava sem sinal. Entendi. Isso foi realmente, vou falar a palavra correta, broxante. Tá. Agora diz uma coisa, qual que é a utilidade que a TPV fala que é para usar esses monitores? Para rodar vários programas, por exemplo, e nos dois monitores? É muito comum hoje, dependendo da função, é claro, por exemplo, no mercado financeiro, né? Ao invés da pessoa ter vários monitores ligados, a vantagem disso daqui qual que é? Aqui no meio, tá vendo aqui? Ele tem uma borda de 7 polegadas. Tá. Né? No momento que você expande a tela para os dois monitores, você fica com uma planilha só de Excel aqui rodando, essa linha aqui de 7 milímetros não vai fazer tanta diferença não. Sim. Né? Não vai fazer diferença, vai faltar tipo uma vírgula tal, ou então você está fazendo um PowerPoint gigantesco aqui. Essa moldurinha aqui não vai fazer tanta diferença. Tá. Né? Essa é uma das vantagens desse monitor. Né? Além de poder dobrar, você tem um ângulo de visão mais concentrado, mais focado. Mais abrangente. No trabalho. Exatamente. Essa é uma das vantagens que tem nesse monitor. Né? Tá. Ao invés de você ficar... Normalmente, quando você coloca vários monitores ao mesmo tempo, fica uma borda muito grande entre um monitor e outro. Né? E é difícil trabalhar numa tela ampliada. Né? Ou você compra um monitor grandão, sim, né? Que também não deixa de ser uma solução, porque o preço disso daqui é salgado.
tá? Não é um preço, não é barato no mercado. Tá? Ou você compra, ou você tem esse tipo de solução aqui. Entendi. Para falar em preço, quanto custa? R$ 2.150. R$ 2.150. Uhum. É um preço de uma TV aí de... Tem Smart TV hoje já com esse preço. Quer dizer, mas não tem comparação. Smart TV com esse monitor não tem nada a ver, não é isso que eu quero dizer. Mas é um monitor que eu acho que é profissional, né, Flávio? Não é para ter em casa, profissional, né? É profissional, tá? Dá para você trabalhar direitinho. Mas, por exemplo, o preço, eu achei o preço muito salgado, o preço é proibitivo, né? E existe no mercado um monitor de 30 polegadas que você compra por R$1.000, R$1.100 por aí, né? Que dá para você trabalhar, né? É inovador. É inovador. É o primeiro que tem no mercado. Não existe nada no mercado igual isso daqui, tá? Então, por ser inovador, por ter esse monitor, por ter essa quebrada aqui é caro, mas eu acho que a Philips podia ter dado uma melhorada. Por exemplo, um cabo HDMI só fazer a transmissão para as duas telas, né? Ou um DisplayPort, né? Eu acho que daria para fazer isso daqui, as telas conversarem com um único cabo, sem precisar de duas fontes para ligar. Não sei, isso pode ser uma limitação técnica, viu, Flávio? Sei lá, cara. Exato, mas eu acho que na minha opinião, acho que dava para melhorar um pouco mais essa solução. Atrás o Dani jogou na minha mão aqui, o Dani me mostrou aqui isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Nossa, é um suporte para TV isso daí, né? Não, é um suporte para 2 monitores, cara. A Bloomberg tem essa solução. A Bloomberg trabalha desse jeito. Nossa, desculpa, eu estou fazendo uma publicidade aqui Mas aquela empresa que transmite dados financeiros, ela tem isso daí. Pode falar, não tem problema nenhum, pode falar. Ela tem aquele teclado... O Dani trabalha com isso aqui. Exato. Ele coloca 2 monitores aqui e ele, enfim, fica visualizando da mesma fonte com 2 monitores, né? Exato. Dá para fazer... Esse daí é o que todo mundo usa, né? Esse daí é o padrão de mercado. Exatamente. Mas esse aí, pela praticidade dele, eu acredito que ele seja mais... Ocupa menos espaço, enfim, né? Ocupa menos espaço, né? Tem essa coisa de quebrar, tal. É legal, mas acho que já tem, por exemplo, os monitores que estão sendo utilizados nessa função aqui, esses 2 monitores 19, já não são os top de linha da Philips que a Philips tem no mercado. Sim. A Philips já tem monitores de 19 muito mais high-end do que essa daqui que está nessa solução. Não, mas é diferente, são dois de 19, quer dizer, fica uma tela ampliada realmente, né? Não, mas é isso que eu estou falando. Existem monitores 19 que a Philips tem no mercado, né, que são de melhor qualidade do que foi utilizado nessa solução aqui. A resolução dele qual que é? 1280, cadê aqui? 1280 por 1024 em 60 Hz. 60 Hz. É bom. Quer dizer, precisa ver quando você expande a tela o que acontece, né? Exato. E eu não consegui expandir a tela, trabalhar com uma coisa só aqui. Sim. Né? Deve ter sido alguma coisa ou foi erro meu, ou foi alguma limitação do Windows 7. Agora, você perguntou isso lá pro suporte lá da TPV? Não perguntei. As perguntas que eu enviei para a TP Vision foram relacionadas a outros problemas né, que eu tive antes disso daqui. Por exemplo, a questão do videogame, né? Se realmente eu precisava usar 2 fontes para fazer a transmissão de dados, né? Por isso que eu estou falando. Então, erro meu. Existem 3 possibilidades. Erro meu, erro do Windows 7 ou erro da placa de vídeo que eu estou usando para teste aqui. Sim, pode ser. Bom, tá bom. Quer dizer, então o preço dele quanto que é mesmo? R$ 2.150. 2.150 e já está no mercado, você acha para comprar? Acha no mercado, você acha para comprar, né? Tipo, Fast Shop, as grandes magazines online, você encontra isso aqui para comprar. Só finalizando, a tela dele tem uma espessura de 1,5 centímetro de largura de borda. Atrás, ele tem, cada monitor tem, no monitor 1 tem uma entrada VGA, uma entrada HDMI, 2 portas USB. Aqui, a mesma coisa, 2 portas USB 2.0, uma entrada VGA
e uma entrada DisplayPort. Uma DisplayPort. Isso, além disso daqui, a entrada HDMI também tem uma entrada chamada MHL, que é Mobile High Definition Link. Isso. Né? Eu posso conectar, por exemplo, smartphones, tablets, usando um cabo, eu consigo conectar nessa tela só. Só nessa tela que vai aparecer. Mas o cabo, ele é um USB. Ele é o quê? Não, é um cabo que tem no mercado, que tem uma entrada HDMI de um lado, para plugar aqui, Isso. e a outra entrada é um HML HDMI, que é uma entrada HDMI menorzinha que tem alguns smarts no mercado. Alguns smartphones, É uma solução, essa MHL, que já é meio ultrapassada. Né? Porque vários dispositivos, por exemplo, que tem no mercado, já disponibilizam, por exemplo, via Bluetooth ou via D-Link, via alguma coisa assim, que você só faz o gesto, já joga a imagem direto para a TV, sem a necessidade de cabos. Você tem o Direct, né? Exatamente. Você tem várias funções que não necessitam mais de cabo para você conectar o equipamento no display. Exatamente. O que você achou? Quer dizer, qual a tua classificação para esse monitor? É um monitor que vale a pena, não vale a pena? Depende da situação? Depende do que a pessoa trabalha? Depende muito da situação. Né? Depende muito da situação, do que a pessoa está procurando no mercado. Né? É um público muito específico para comprar esse tipo de equipamento. Né? Pelo preço, por não ser tão user-friendly. Né? Depende, é o que eu falei, depende muito da usabilidade, né? Mas, por exemplo, no meu caso, né, de ter que usar duas fontes, um software específico para conectar e não fazer funcionar, a coisa do videogame, não poder usar as duas telas, só ficar numa tela de 19 polegadas, né? Eu particularmente não usaria. Né? Agora, essa coisa de não juntar tá em suspenso ainda, né? Quer dizer, tá sob júdice, porque... Não, por exemplo, a do videogame é assim mesmo. A do videogame, você plugou o videogame aqui, ele só vai funcionar em uma tela. Entendi. Não tem jeito. Entendi. Jeito. É só aqui que vai funcionar. Né? Aí que tá. Tá bom. A não ser que seu videogame tenha duas portas, aí você pluga cada porta, uma em cada fonte para funcionar. Claro, tem razão. Mas, por exemplo, para gamers de PC, não de consoles, para gamers de PC, ele funciona bem. Né? Porque gamers de PC tem uma placa de vídeo muito poderosa, muito high-end, né? Que são placas duplas que conectam num equipamento só. Então, aquilo vai funcionar direitinho. Não tem nenhum problema. Aí ele vai rodar. Tá bom, tá legal. Falou, Flávio. Então é isso, o monitor duplo da Philips. Você roda vários programas ao mesmo tempo nos dois monitores. Essa é uma vantagem que eu vejo, quer dizer, você pode rodar Word, Excel numa tela, na outra você roda PowerPoint, quer dizer, aí a coisa já facilita de algum modo, né? CAD deve ser interessante também rodar aí. E é isso, quer dizer, então essa semana ficamos com essa análise. Falou, Flávio, muito obrigado essa semana. Semana que vem a gente volta. Falou, pessoal, até mais. Até mais. E você que está conectado aqui no Vida Moderna, continue por aqui. O endereço é vidamoderna.com.br. Passa lá no YouTube, assine o canal, youtube.com/canal Vida Moderna. Passa também no Facebook, facebook.com/canal Vida Moderna. Você curte o canal. E o Twitter é o twitter.com/canal Vmoderna ou simplesmente @canal Vmoderna. Tchau!